quando é feito uma perquisição acerca de uma dada questão, isso diz de duas vertentes que podem divisar, onde, a partir de uma ótica, eu estou inquirindo numa via perquisiçosa para elucidar algo importante, ou eu estou num processo de querer atender a qualquer requisição de dúvida que fatalmente vai me conduzir a um enregelo e menoscabo. Em Pontos e Contos, Humberto Campos vai dizer no capítulo Mal Aprendiz de um homem chamado Bonifácio que movimentava interrogação inoportuna, despropositada, e que representava uma necessidade que ele trazia de fazer um escoramento no outro. Daí ele sentia necessidade de confirmar cada passo que ia dar, aclamando o ponto de vista de alguém para si, e isso se tornava uma bengala que o impossibilitava de viver a experiência, confiando em si, confiando em Jesus e, consequentemente, o aproveitamento do que aquilo significaria. Ao atravessar o portal do Clarífico Espírita, ele imaginou que o desencarnado poderia francamente responder aquilo que ele desejasse, e que essa postura do benfeitor em relação a ele estaria atrelada a uma ausência de um método passo a passo de vida e uma inconsistência de obrigação construtiva imperiosa. Com isso, ele adentrou essa extravagância, esse esdrúxulo, e trouxe para a palavra o seu benfeitor a lhe dizer da cautela em relação a esse proceder. Quando colocou a escola ativa e bendita da experiência, que traz uma série de lição que, se tiver atenta, vou colher. Nesse aprendizado imprescindível, imperioso, de próprio punho, preencho e marco cada dia. E aquilo que assimilei na véspera, preciso
trazer para o dia seguinte, quando ao abrir o olho, rezo, peço a Jesus para abrir caminho, abençoar aquele dia com um bom trabalho e retempero o aprendizado do dia anterior e da noite adentro para formar esse caldo que precisa me acompanhar. Porque se eu prescindo do aprendizado da véspera, eu vou ficar mancando para a continuidade necessária. O que impactaria no êxito daquele dia de ação. E caso o melindre da carteira deseje que a cátedra atenda a sua curiosidade, vai se tornar uma inversão de papel e um laudamento desperdiçoso. Quando eu me coloco na enxada e utilizo pé, mão, braço, músculo, naquela propalação, isso vai sendo acrescido e no caminho oposto se torna uma candeia inútil, uma tocha apagada, qual ruína de uma casa a esmo que adormece na incapacidade no ócio. Quando a dificuldade me encontra, isso, longe de ser um pesadelo, uma punição, um desastre, é um recurso de burlamento, uma prova ditosa e vai me labirintar na corrigenda para o mal, expiação para o crime, quando necessite percorrer essa viela. Que se fizer esse caminho com paciência, resignação, humildade, vai me fazer achar a saída melhor do que entrei. E mesmo que seja razoável que aquele que está em dada escola indague e procure o objetivo daquele educandário, o que reza, o regulamento, condição, importa considerar que a subtração ao processo de intensivão moral ele se torna perigoso, visto que a demonstração do meu aproveitamento e daquilo que absorvi daquela lide será exigido de cada aluno em particular, quando demanda o além para se explicar. E isso vai significar valorar o caminho, o passo a passo, de forma desassombrada, intimorada, confiando em Jesus e em mim mesmo, conforme supracitado.
E com o continuismo da sua postura inquiridora, ocorreu de se tornar um vício onde colocava tanta questão da profissão, do tempo, que ele não tinha nem para compulsar um livro. E recebia a proposta de aliar a paciência à boa vontade para milagrar o aproveitamento e a extração do pentelésimo. Daí ele reclamava do chefe extremamente rigoroso, impositivo. Passava a tensão de desejar fazer alteração para sobrar mais tempo que para ele seria requerido. E recebeu a orientação de não forçar a situação e caminho, visto que no que ele estiver fazendo a experiência vai ser ganhada. E que, para tal, preciso agir e caminhar por mim mesmo, com o próprio pé. Inclusive, considerando que não há um manual. Eu posso me espelhar em alguém que fez uma trajetória bem-sucedida, que saiu pela porta do túmulo vitoriosa, mas precisarei viver o meu caminho, aquilo que foi traçado para o meu mapa moral. Estou vendo o filme da Madre Teresa de Calcutá e é curioso como observar a trajetória dela nos estimula ao bem. Um espírito da envergadura dela que passou por aqui fazendo o espargimento do olor crístico, mas mesmo recebendo essa injeção que vem do testemunho dela e me espelhando nisso, preciso ter cuidado porque não é um manual que eu coloco na minha mão. É algo que eu posso espelhar, usar para a minha experiência. Quando preciso eleger aquele testemunho crístico para o meu caminho, ao invés de um cantor secular, de uma atriz que acho que atua bem, optar por modelos que fizeram um caminho bem-sucedido da virtude, o qual o princípio é o próprio Cristo, cujo testemunho precisa infiltrar e me levar a perguntar, numa suposta dúvida, o que faria Jesus no meu lugar? E abraçar aquilo que faz parte da minha trajetória, que vai pedir que eu caminhe para ir aprendendo. Porque se eu considerar o que vem de fora como um manual, eu vou menoscabar o valor do caminhar e vou deixar de aprender preciosa lição, que somente quando eu ponho a mão no arado, sem olhar para trás, eu vou assimilando. E isso é pessoal, visto que a cada um vai ser pedido uma charrua diferente. E se eu estiver sintonizada
numa relação limpa com Cristo, eu vou conseguir desejar aquilo em que eu poderei ser mais útil. E ele coloca da ingência de perguntar, para se precaver, o que encobertava uma preguiça, um desânimo que vinha mascarado de virtude. Colocava do tratamento da filha, que respondesse para ele se deveria entrar com alopatia ou dar o sequenciamento na homeopatia, propriamente dita. Que devolvia sobre o foro pessoal e mal acerca do campo de confiança de cada qual. Colocava a perquisição de continuar aquilo que fazia com tal médico ou devia interromper, alterar a rota. E ao invés de assimilar aquilo que era falado, o alerta que recebia, ele continuava com esse vício de se escorar no outro e no que fosse falado. Quando a morte se abeira, e no derradeiro momento, quando alguém comparecia para a interação afetuosa, ele estava com o seu enigma insolúvel, o seu extenso inquérito, que pungia dele e era estimulado a orar e pedir a orientação do seu abnegado mentor. Ele estava num vago, nesse torvelinho de questionamento, quando perdeu a noção do equilíbrio, estava com sua mão imóvel, o olho nevoado, pé inerte, e fez jorrar de si uma firmeza que era nova para ele, que o momento requeriu isso, e foi quando ele foi perceber que existia uma fonte dentro dele que ele havia menoscabado. Daí a entonação astrálica veio até ele e aclara a imobilização dos seus órgãos perispirituais, porque ele temou em não usar, em deixar aquilo enferrujando, e que a fuga deliberada ginástica da luta humana e o exercício indispensável que o adestraria para um voo mais alto exigiria um regresso ao livro do orbe terráqueo para retornar à cartilha bendita da vivência do dia a dia, tirando a cinza desse pentelésio. E pedia dele a coragem, a intrepidez, a paciência, visto que na aflição, no infortúnio que ele passava,
ele precisaria adentrar a porta estreita do roteiro justo, indelével. Caso contrário, esbarraria fatalmente no labirinto, no beco sem saída da morte. E é curioso porque até a estabilidade, o equilíbrio, é algo que ele acabou por perder por não utilizar isso a serviço do labor. Visto que quando eu coloco aquela ginástica a serviço de um caminho digno, isso vai me dando elemento, metabolismo de equilíbrio, de autoajuste, que me leva a me tornar uma médica vigilante em mim mesma, da minha emoção, que passa por me acompanhar, me autoconhecer, mas sem parar na necessidade da resposta, da ventilação, aquilo que desejasse. E isso retrata essa intrepidez de seguir o caminho da dor, que vai me aperfeiçoar, me desenvolver, me aprimorar, me dulcificar. Vai rompendo a insensibilidade e a indiferença. Quanto ao caminho que percorra e ao império da necessidade que grita ao meu lado, que eu passo a ter olho de ver, com uma compaixão, misericórdia, regenerando o meu impulso. Em que o instinto ele vai sendo retificado, ao invés de me arrastar pelos seus desvios. Onde o sofrimento se torna retificação e a cruz, claridade imortal. Em Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer, no tópico que trata das paixões, que é uma alavanca que vai aumentar pelo menos 10 vezes a minha força, a minha energia, que vai me ajudar a realizar algo que me propõe, mas se ao invés de eu comandar isso, isso me comanda, eu vou cair no ridículo, no excesso, e algo que poderia fazer o bem quando controlado pela minha mão, volta-se contra mim mesmo e me esfacela, me esmaga. Daí, essa energia, ela acontece, e quando eu direciono isso para a causa do Cristo, isso é um ferramental poderosíssimo em dada direção. E isso vai ginasticando meus órgãos perispirituais. Daí, seria um excesso acrescentado à vontade, uma vez que o princípio foi dado, e isso me impulsiona a realizar grandes coisas, desde que eu canalize isso para algo nobre, mantenha isso na rédea, pela minha vontade, e faz uma similitude com um cavalo, que tem a sua utilidade quando
leva alguém de um ponto A para um B, ou transporta uma carga, mas que vai se tornar perigoso quando ele vier a dominar. No cavalgo desse animal, esse mamífero, quando eu estou no controle, ele vai poder me fazer transportar para um ponto que precise realizar algo importante. Mas se esse cavalo vem assumir o controle, vai acontecer um estrago. Daí, uma paixão, ela vai se tornar um risco, um perigo, naquele instante em que eu deixo de estar no comando, no governo disso, e resulta num prejuízo, num dano para mim ou para o outro. E isso mostra a urgência de canalizar para o esforço daquele caminho e de empenhar nisso. Isso ampula o centro da constância, na renúncia suprema, imola em minha energia contrária, alienígena de todo mosaico. Queda oscilação da vontade, que dá aso ao vômito de energia menos nobre. E se torna um antídoto tônico, um bálsamo, que manobra uma sustentação, um equilíbrio e desfralda um trilho. O que vai dizer que essa egrégora do Evangelho de Feito, esse sete supremo, que é o livro vivaz do cotidiano aqui, que preciso valorar, no presente, para que o meu trânsito pela Terra me alce a uma altitude, a um guia de caminho e coragem. Um serviço liberatório que purifica o entorno. Caso contrário, eu durmo o sono do milênio, no deserto, na areia, na água oceânica, caminho por aqui e saio da mesma forma que entrei, ou numa condição de débito agravado, num fantasmagórico que escombra na pedra em que o Ofide faz seus leitos, sangue sedento, ergue voluptuoso, e vai ser transformado em pária o que antes era considerado vitorioso, no desfaceiro e vergonhoso estado de escravidão execranda. Por isso que a paixão canalizada para o serviço que me compete, nesse esforço digno, vai esculpindo um tabernáculo atemporal, do segmento da primeira hora. Esse dever ingente, bem cumprido, me liberta do pecado privado, da sombra que me acompanha, porque vai me dando capacidade de vencer a mim mesma, minha má inclinação. E a cada vitória eu vou cimentando
um passo melhor. A matéria se torna um material medicamentoso, um didático reparador. E esse enxerto sentimental consolida a sabedoria, visto que o espírito tem ascendência sobre a matéria. Ele não deixa que a matéria o domine. Ele tem ascendência. E o olho de ver para a essência, aquilo que busca, o que importa. Essa varredura consciencial frutifica, indefectível. E vai lenindo o equívoco, o erro. O perigo que multiplica num pulo veloz. E a elevação recorta, recostura. Uma harmonia. Tinha uma senhora casada que em casa se envolveu numa contenda com o marido, estava com o coração cheio de ódio. E ao ir para a reunião mediúnica, ela teve uma dor forte na região da cabeça. E o Dr. Bezerra fez um atendimento a ela, a preparando para o momento que aconteceria ali, e termina por retirar um condão fluídico escuro de dentro do ouvido dela, para que ela pudesse se desfazer daquela energia pesada que ela havia angariado ao se envolver numa contenda e tivesse preparo e condição para o trabalho que aconteceria ali. E mostra como é perigoso a energia do ressentimento, da discussão, da contenda, que só faz me nutrir de elemento pernicioso que vai gerar esse desequilíbrio supracitado e me inviabilizar para o bom trabalho. Por isso que caminhar sobre o meu pé e com confiança em Jesus seguir na vivência que me aguarda para assimilar a lição que preciso e fermentar esse aprendizado, passa por guardar a minha passividade mental, a minha harmonia psíquica. Caso eu me deixe enlear por esses vérminas do ciúme, do despeito, da inveja, da contenda, isso vai gerando uma corrosão larvinosa em mim que degenera, desvirtua o meu propósito.